do alívio da dor. Santos remédios do século XIX. Em 1803, o cientista alemão Friedrich Sartaner fez uma grande descoberta na história das drogas. Pela primeira vez, ele isolou o princípio ativo de uma planta narcótica. Essa planta era a papoula. E o princípio ativo era a morfina. Morfina. E a mudança foi total. Em 1803, o composto da morfina foi isolado da planta que dá o ópio. E esse foi, digamos, o nascimento da ciência chamada farmacologia. A morfina é uma dor incrível para a dor aguda. Se a pessoa tem um infarto ou quebra uma perna, o alívio é quase instantâneo. A inteligência humana nos forneceu tantos e valiosos usos clínicos para as drogas, mas isso também trouxe o caráter viciante dessas substâncias. Com narcóticos cada vez mais potentes saindo dos laboratórios, alguém parou para pensar o que tais drogas poderiam nos causar? Aqui temos gotas para bebês. Contém álcool e ópio. Será que as drogas mais perigosas nasceram em forma de remédio? E a morfina era um analgésico revolucionário ou foi usada para enredar uma nova geração de viciados? Era do alívio da dor. Santos remédios do século XIX. Na esteira do advento da morfina, as drogas processadas em laboratório tiveram seu auge no século XIX. Algumas drogas bem estranhas começaram a chegar ao mercado, abrindo a temporada de ouro para o velho amigo boticário. Boticários e farmacêuticos. Olá, como vai, Soul Jim? Oi, Dr. Jeremy Green, muito prazer. O prazer é meu. Então, que lugar é este? É uma farmácia comunitária, uma réplica montada aqui no Mystic Seaport, Connecticut. Uau! Temos uma variedade de drogas aqui que precisam ser chamadas de remédios patenteados. Esses remédios eram muito comuns no início do século XIX e há muitas histórias sobre vendedores ambulantes desses preparados. Certo, mas quando você diz remédio patenteado, a que se refere? Na verdade, eles tinham o direito de guardar segredo quanto à fórmula desses remédios e faziam afirmações incríveis, que eram corroboradas com o testemunho de centenas e centenas de homens, mulheres e crianças que haviam sido curados das aflições mais terríveis com apenas uma gota dos compostos. A medicina em si era bem limitada no século XIX, sabe o que fazer e o que não fazer em certas doenças. Eletricidade engarrafada. A indústria do remédio patenteado nem sempre sabe o que está fazendo, nem sempre sabe como o produto está agindo, mas querem que o consumidor sinta que o produto esteja funcionando. De todos os produtos, esses são os mais lucrativos, são aqueles que estão mais disponíveis e também são amplamente usados não só pelo grande público, mas pelos médicos também. Jeremy, vamos dar uma olhada em alguns desses frascos e ver Esse é do bom. Contém. Esse aqui é elixir de ópio. A gente começa a pensar que tipo de coisa você colocaria num preparado se fosse tentar vender como remédio. Drogas como ópio, morfina. Talvez você tivesse pouco interesse em dar alívio às pessoas, mas com certeza queria vender seu produto. Essa era a vantagem de vender cocaína em pó, como remédio para a febre do feno. Se você vende esse pó, o comprador vai saber que ele funciona. Ele vai sentir. Vai haver uma reação e era só isso que as empresas de remédio patenteado queriam. E qual era o efeito? Bom, muitos desses remédios faziam as pessoas se sentir muito bem. E quanto mais você via que o remédio era forte, aumentava ainda mais a sua crença nele e você recomendava o uso aos seus amigos, família. Então, nesses termos, essas drogas realmente funcionavam, mas elas com certeza também eram extremamente prejudiciais. Na época dos remédios patenteados, tudo era muito desregulamentado e, como resultado, além das pessoas ficarem viciadas, muita gente morria após ter ingerido alguns desses preparados. Eu gostei desse aqui. É calmante e revigorante. Isso. Certo? E é a cura permanente para todas as doenças nervosas. Isso. Há uma impressionante quantidade de afirmações nesse aqui, veja. Altamente concentrado, especialmente adaptado para o alívio e cura permanente de todas as doenças nervosas. Cefaleia, nevralgia, dispepsia, distúrbio biliar, diarreia, constipação, resfriados, tosses, febres, tremedeira, males do fígado, tuberculose, perda de apetite, fraqueza feminina, desmaios, palpitações, espasmos, tontura, tosse compulsiva, sarampo, etc. e etc. Está mesmo escrito etc. e etc. aqui no final. É possível dizer que a indústria do remédio patenteado é a medicina do Velho Oeste. Às vezes até literalmente. Eles pegavam algo carregado de morfina e anunciavam como cura do vício da morfina. Inundavam a paisagem com anúncios. Os produtos Carter, eles pintavam as pedras que margeavam as estradas. São precursores do estilo outdoor. Eles faziam carnaval para se promover.
De certa forma, o nascimento da propaganda na América pode ser associado à indústria do remédio patenteado. Remédio anticálculo biliar do Dr. Shreves. Durante esse período, o rápido crescimento da indústria de remédios está sempre em busca do próximo campeão de vendas. Essa busca fez surgir uma droga potente que viria a ocupar um lugar infame na história. As empresas de remédio identificam a cocaína como um novo produto de enorme potencial para o mercado. E elas são as verdadeiras responsáveis por transformá-la numa substância comercial. Elixir de coca. Os médicos rapidamente pularam no bonde da cocaína, começaram a usá-la como anestésico em cirurgias da garganta e dos olhos e endossaram os santos remédios populares e elixires miraculosos que estavam tão à disposição na época. Há histórias maravilhosas da década de 1880 sobre médicos que tinham um paciente deprimido ou uma mulher que não falava havia meses e quando medicava com cocaína começava a falar. E isso é revolucionário. Com a cocaína, a máquina do marketing do remédio patenteado estava a todo vapor. Fabricantes de produtos à base de cocaína fizeram de tudo para garantir que o consumidor soubesse que a cocaína estava no produto. Esse era o ponto. E claro, a cocaína era o principal ingrediente num novo tônico popular, cujo slogan é Coca é o que há. Em Atlanta, na década de 1890, se você queria pedir uma Coca-Cola na farmácia, por exemplo, você talvez dissesse, me dá aquela droga ali. A cocaína tinha chegado em grande estilo e as pessoas estavam descobrindo todo tipo de uso para ela. Você começa a ver nas décadas de 1880 e 1890, na América, patrões de todo o país decidindo que precisavam garantir que seus funcionários tivessem acesso à cocaína. Pastilhas de cocaína. No final do século XIX, as drogas fortes estavam por toda a sociedade e ninguém estava livre de seus efeitos. Bom dia, bebê feliz. Bom, olha só, este aqui são gotas para bebês. E contém álcool e ópio. E curam, certo? É um remédio para aliviar gases, cãibra e cólica. Muito do que hoje temos como estruturas regulatórias para prevenir a venda casual de narcóticos vem do fato de que davam esse tipo de coisa para as crianças dormirem. Tá, eu gostaria muito de um remédio para o meu filho. Bom, então esse aqui é o ideal, viu? Os fabricantes de remédio estavam empurrando todas essas drogas para o público com pouquíssimo conhecimento dos efeitos a longo prazo. Claro que elas usavam drogas, afinal, ninguém dizia para não usar. O sabor é ótimo. Não fizeram nenhum estudo longitudinal para saber se, isso funciona no primeiro mês, mas depois... E os consumidores continuavam voltando. Volte se precisar. E eles voltavam. Em 1898, a empresa farmacêutica Bayer introduziu a heroína como um supressor da tosse, além de substituto seguro e não viciante para a morfina. Porém, assim como a cocaína e a morfina, a heroína pode se apoderar do corpo de uma pessoa e nunca mais largar. Com o uso dessas drogas, o corpo se torna dependente fisiologicamente, ou seja, o sistema respiratório e o cérebro vão se adaptando à presença delas. Se você de repente parasse de ingerir, ia notar algo desagradável. Bom, já no século XIX, a dependência das drogas era vista como falta de força de vontade do ser humano. Só na década de 1880 que o vício passou a ser atribuído à droga e não só ao usuário. Morfina. Observe a maioria dos casos de pessoas que se tornaram viciadas em ópio. Elas não começaram por libertinagem. Não eram mulheres que frequentavam antros de ópio ou algo assim. Eram mulheres que estavam indo aos seus médicos. À medida que as drogas se tornavam um problema social maior, era preciso apontar o dedo para alguém. O racismo da época veio à tona quando certas drogas passaram a ser associadas às várias raças. Cocaína entre negros. Observadores veem os negros usando cocaína. E a mesma coisa que atraiu a atenção dos patrões, porque ela tornaria os negros mais fortes, mais potentes, aumentaria a resistência e a capacidade. Podia também ser assustadora para as pessoas. É bem parecido com o que ocorre com o álcool na mesma época. Grupos de apoio começam a ser criados preocupados com o fato de que uma substância, sabe, algo como a morfina, algo como o ópio, serem tão tóxicos para a sociedade que precisam ser restringidos para o bem de toda a sociedade. Quando entramos no século XX, nossa atitude diante do uso da droga começa a mudar. Começamos a ver as drogas como eram, um problema que tinha de ser enfrentado. A pergunta era, o que vamos fazer a respeito?
Era da regulamentação. A repressão no século XX. Aprovado pela FDA. Em 1900, começaram a pensar uma nova forma de reagir às drogas, utilizando a lei. Tentando proteger as pessoas dos perigos que acompanhavam o acesso não regulamentado às drogas, o governo criou a Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA, em 1906, forçando os fabricantes de remédio a trazer no rótulo de seus produtos a presença de alguma substância narcótica perigosa. Deram um passo à frente em 1914, criminalizando o uso recreativo dos narcóticos, restringindo aos médicos a permissão para o fornecimento. Quando o governo federal começa a reprimir o médico, você precisa de uma outra fonte de suprimento e é aí que nascem as redes de contrabando. Desprovidos de drogas. Quando a cocaína e a heroína são criminalizadas, claro que nasce um mercado negro para aqueles que fazem uso dessas drogas por uma série de razões. A porcentagem de viciados com histórico criminal transgressor aumenta proporcionalmente. O chinês que fuma ópio, o jovem que usa cocaína na esquina ou então fuma maconha, o homem negro que cheira cocaína. Esse é um outro tipo de problema, ou pelo menos é visto como outro problema. Muitas substâncias que antes eram consideradas remédios passam a ser drogas ilícitas. Mas os médicos ainda precisavam trabalhar. A questão era que drogas eles podiam receitar. Houve uma abertura para que novas drogas tomassem o lugar de sedativos, analgésicos e estimulantes. A FDA tinha que determinar quais drogas eram seguras e quais não eram. A Lei sobre Alimentos, Drogas e Cosméticos de 1938 estipulou que a FDA tinha que aprovar as drogas antes de alcançarem o mercado. A posição é bem delicada. Grande parte desse trabalho é da ciência. E muito desse trabalho é julgamento. E as pessoas tendem a discordar nos dois casos. O governo teve que deixar que o álcool e o tabaco ficassem de fora porque tais drogas já estavam culturalmente enraizadas. Todos sabemos o que houve quando tentaram proibir o álcool durante a Lei Seca. Com o álcool dissemos, não adianta. Vamos parar. Mas com as drogas, a decisão que tomamos foi, não adianta. Vamos endurecer mais. Uma guerra contra as drogas se anunciava e alguém iria ter que participar dela. E dentro de um ano, acho que vão passar cerca de 907 milhões de